E o vídeo de hoje é para aquela pessoa, para aquele crente, para aquele canal de fogo que tem o mesmo sentimento que houve em Jesus, que tem prazer em cuidar do outro. E o cuidado precisa ser mútuo, recíproco. Os mandamentos recíprocos de hoje, veremos o altruísmo e a empatia em ação. E o olhar do Senhor voltado para que nós cuidássemos uns dos outros. Se você se vê dessa forma, esse vídeo é para você. Fica comigo até o final. Graça e paz, queridão, queridona! Estamos começando mais um episódio aqui do Falando Entre Nós, reciprocidade, os mandamentos recíprocos. E hoje iremos abordar um tema que requer alguns cuidados. Muitas pessoas resistem a esse tema, mas é um dos temas mais importantes que nós veremos nesta série. Sim, hoje falaremos sobre cuidem uns dos outros. Que mandamento incrível! Fica comigo até o final. E nós teremos como base para o episódio de hoje 1 Coríntios, capítulo 12, versos 25 e 26. Olha o que a palavra de Deus nos diz. A fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual dedicação uns pelos outros. Desse modo, quando um membro sofre, todos os demais sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se regozijam com ele. Aleluia! Glória a Deus! Texto da carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 25. Nesse contexto do capítulo 12, nós vamos ver Paulo trazendo à luz a compreensão dos crentes em Coríntios sobre a importância do corpo, dons espirituais e a relevância de entendermos que sozinho não somos igreja, mas somos componentes do corpo, ou melhor dizendo, somos membros de um único corpo, logo individualmente membros uns dos outros. Aleluia! Isso é incrível, né? E nós podemos identificar aqui no texto do verso 25 a importância do cuidado mútuo. Algumas outras traduções traz expressões um pouco diferentes do que nós vemos aqui na tradução King James, mas tem o mesmo sentido, o sentido de cuidado. Ele fala claramente que não pode haver diferença no cuidado e no tratamento de um para com outro membro do corpo, o corpo sendo um só. E isso é incrível, o cuidado mútuo. Mais uma vez, Deus usou a vida de Paulo para nos trazer esta clareza. Olha, o que eu acho mais incrível é que ele usa a expressão aqui na King James, para que não haja divisão no corpo. Pois é. A gente vai ver aqui alguns casos na palavra de que ainda por conta dessa divisão, as coisas que acontecem, né, por conta de uma divisão no corpo, quando as pessoas não entendem que o corpo é um só e agem como se houvessem vários corpos, como se cada igreja, cada denominação fosse um corpo de Cristo, e as pessoas olham o texto com um olhar voltado internamente para a sua denominação, para a sua igreja, para a igreja local, e não como um todo, como o corpo de Cristo. E a gente vai ver um pouquinho diferente mais na frente. A ação de Paulo na direção aos filipenses, mesmo estando em Tessalônica, os filipenses agem de forma diferente. Nós vamos ver daqui a pouquinho, vamos deixar mais para frente, tá bom? Fica comigo, vamos lá. E nesse capítulo 12 nós vamos identificar claramente a unidade da igreja, né? A unidade, Paulo tratando da unidade da igreja e também falando dos dons espirituais, da distribuição dos dons. Mas o verso 25 e o verso 26, ele frisa claramente a importância do membro no corpo e que nenhum membro pode ser tratado de forma diferente. Se um sofre, todos
devem sofrer. Se um é honrado, todos devem se sentir honrados também. Isso é um princípio lindo da mutualidade, da reciprocidade, dos mandamentos recíprocos no Novo Testamento, tendo como grande autor, em sua grande maioria, dos mandamentos recíprocos usados através de Paulo. E o mesmo Paulo, escrevendo a carta de Filipenses, no capítulo 2, verso 1 a 4, ele nos estimula a atentarmos não apenas para os nossos próprios interesses, mas também para o interesse do outro. Isso já é outro princípio da mutualidade, porque a verdade é que o ser humano, ele é tendencioso a agir assim, a olhar apenas para o seu próprio umbigo e buscar apenas os seus interesses sem se importar muito com o interesse do outro, ou com a necessidade do outro, ou com o que o outro quer ou deseja, buscando sempre priorizar aquilo que o indivíduo eu quero ou desejo. Mas olha o que Paulo escreve aos Filipenses no capítulo 2. Portanto, se por estarmos em Cristo temos algum poder, algum encorajamento de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda fraternidade e compaixão, completai a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façais por partidarismo nem por vaidade. Pelo contrário, cada um considere com toda humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. Olha que texto incrível. Com cuidado também, Paulo nos inspira e nos estimula a termos o mesmo sentimento que houve em Cristo e a pensarmos da mesma forma e a olharmos para os demais como se eles fossem superiores a nós mesmos, nos classificando como inferiores a qualquer um outro, mesmo que sejamos superiores aos olhos dos demais, que possamos ter esse sentimento de honra na direção do outro. Isso é cuidado, irmão, porque a soberba precede a queda, mas a palavra já nos afirma que Deus, ele resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Cuidar do outro é sinônimo de humildade, é você se colocar na posição do olhar de compaixão, de misericórdia, como o próprio Jesus colocou lá no Sermão do Monte, no capítulo 5, sim, os misericordiosos, porque aquele que cuida do outro, ele exerce a misericórdia. Aleluia! Isso é tremendo, é lindo demais. E nesse cuidado que nós vemos aqui, onde Paulo nos coloca, onde Paulo expressa e nos estimula a viver, nós exercemos a humildade e a fraternidade do verdadeiro amor de Cristo. Ainda Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 4, a partir do verso 14 até o 17. Olha o que Paulo ainda nos inspira. Na verdade, nós teríamos, assim, inúmeros textos para trazer aqui, mas o nosso tempo é resumido, então a gente vai só usar alguns. Filipenses capítulo 4, no verso 14 ao verso 17. Olha que palavra tremenda. Paulo expressando a sua gratidão à igreja em Filipenses. E olha só aquilo que eu falei no início do vídeo. Sim, os filipenses não precisavam fazer isso aos olhos humanos, mas eles olharam com um olhar misericordioso que vem de Deus. Olha só, verso 14. Entretanto, fizestes bem em participar da minha aflição, os filipenses. Sabeis, ó filipenses, que durante os vossos primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja compartilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vós. Pois, enquanto eu ainda estava em Tessalônica, generosamente me enviastes ajuda, não somente uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja à procura de ofertas, mas busco preferencialmente o bem que pode ser creditado à vossa conta. Agora estou plenamente suprido, até em excesso. Tenho recursos em abundância, desde quando recebi
Epafrodito, os donativos que enviastes como oferta de aroma suave e como sacrifícios aceitáveis a Deus. Eu li até o 18. Olha que coisa linda. Paulo aqui expressando a sua gratidão aos filipenses pelo cuidado que os filipenses estavam tendo com ele. Ele estava em Tessalônica, mas mesmo assim, os filipenses, com coração grato, com coração cuidadoso, generoso, enviaram suprimentos em valor para que o ministério de Paulo tivesse prosseguimento. Poderia não haver necessidade. Os filipenses poderiam dizer, não, porque nós vamos enviar ajuda para Paulo, já que ele está lá em Tessalônica. Os crentes da igreja de Tessalônica devem suprir a sua necessidade, podem ajudá-lo, podem contribuir, mas não, generosamente. E Paulo ainda diz, nenhuma outra igreja fez o que os filipenses fizeram. Isso é cuidado, irmãos. Isso é aquele reconhecimento que não é reconhecimento de exaltação, mas é um reconhecimento em amor de alguém que cuidou deles, porque Paulo cuidou dos filipenses, trazendo a palavra, trazendo acolhimento, trazendo ensinamento para a vida eterna e o reconhecimento de cuidado através das ofertas dos filipenses, mesmo Paulo estando na igreja de Tessalônica. Louvado seja que aprendamos a ter esse reconhecimento de cuidado através da honra, através da generosidade, uns para com os outros. E é interessante, irmãos, que a palavra também nos afirma que nós devemos fazer conhecida dos santos as nossas necessidades, para que esse cuidado mútuo possa ocorrer. A verdade é que muitas vezes eu e você somos orgulhosos. Sim, orgulhosos. Muitas vezes eu sou orgulhoso, você é orgulhoso e não nos permitimos abrir a nossa necessidade por vergonha ou por puro orgulho de não reconhecer que precisa da ajuda de alguém. Mas a Bíblia nos estimula a cuidar uns dos outros, a ter o mesmo sentimento que houve em Jesus, a pensarmos e a agirmos, a termos as mesmas atitudes uns para com os outros. Aleluia! Que lindo! Interessante também, ainda, carta de Paulo aos crentes da Galácia, carta de Paulo a Gálatas, no capítulo 6, o verso 10. Paulo, ele nos faz uma afirmação interessante, que nós devemos cuidar principalmente dos da família da fé. Vamos ler para não ficar aqui só na nossa opinião, né? Gálatas, capítulo 6. Olha o que diz a palavra de Deus. E nós vemos aqui no capítulo 6, que é um capítulo incrível da carta de Gálatas, Paulo falando sobre a mutualidade, o cuidado mútuo da família cristã, da família da fé, os conselhos que devem ser semeados entre nós, e aquilo que colhemos nós também semearemos. Paulo nos ensina, e olha só o que ele diz no verso 10. Sendo assim, enquanto temos a oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Olha a recomendação de semeadura que Paulo nos faz. No verso 10 ele diz, olha, sendo assim, sempre que nós tivermos a oportunidade, façamos o bem a todos, sem distinção, sem exceção de pessoas. Aqueles que são da minha igreja, aqueles que são de outra igreja, aqueles que não são de igreja nenhuma, Paulo nos recomenda, façam o bem sempre que vocês tiverem oportunidade. E olha só, ele ainda reforça, principalmente aos da família da fé. Aleluia! Sim, irmão, mas quando ele fala família da fé, ele não diz da tua igreja, da minha igreja. Vamos aqui corrigir.
Ele não diz apenas da minha igreja ou da tua igreja. Família da fé. Ele está falando aqui de corpo, do corpo de Cristo. Independente da igreja que eu e você fazemos parte, o bem precisa ser feito a qualquer irmão, de qualquer denominação, de qualquer dogma ou costume diferente ou similar. Não interessa. Como cristãos, devemos fazer o bem sem olhar a quem. Aleluia! É o que Paulo nos ensina. E a carta do apóstolo Tiago nos traz uma palavra forte, irmão, que muitos não gostam de ouvir. O apóstolo Tiago, usado poderosamente pelo Espírito de Deus, nos traz uma palavra fortíssima dentro desse contexto ainda, sobre fazer o bem, sobre ajuda mútua, sobre cuidarmos uns dos outros. E é interessante, né, que lá no primeiro versículo de Gálatas 6, para quem julga, para quem fica com aquela conversinha que não se meta na minha vida, que eu não lhe dei direito de se meter na minha vida, os crentes Nutella, os crentes mimimi, que fica, não se meta na minha vida, não venha dar opinião. Mas deixa eu te dizer um segredo, queridona, lê a palavra, busca a palavra. Olha o que os mandamentos recíprocos nos diz. Paulo lá, os Gálatas capítulo 6, verso 1, ele diz, vós, que sois espirituais, se você vê um irmão cair no pecado, andando erroneamente, com a conduta não muito certa, vai lá, conversa com ele em amor e ainda recomenda. Toma cuidado para você não cair naquilo que você está repreendendo o irmão, hein? Repreende ele em amor, mas também toma cuidado. E ele ainda diz, leva a carga uns dos outros, isso é cuidado. Verso 2, ele fala, verso 2 do capítulo 6, levem as cargas uns dos outros. Isso é cuidado, meu irmão. E esse cuidado tem que ser meu e seu. Ser vigia, ser atalaia na vida do outro. Avisar o outro quando ele estiver à beira do precipício. Quando ele estiver caminhando para cair no erro. Porque às vezes o olhar externo percebe coisas que o indivíduo que está prestes a viver algo que vai ferir o sentimento de Deus, que vai afastá-lo do Senhor, não consegue ver. E você está conseguindo ver. Alerta como vigia, como atalaia dessa pessoa. Avisa, toca a trombeta e avisa para que ele possa se preparar, se fortalecer e se colocar como guarda de Israel, guardando sua própria vida. E olha o que Tiago diz, eu ainda nem li, né? Olha o que Tiago diz acerca do fazer o bem. Nós vimos que Paulo nos recomenda a fazer o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Podemos ver isso lá em Gálatas 6:10, né? Mas olha o que Tiago disse. Tiago, no capítulo 4, no verso 17, ele diz o seguinte: se nós sabemos que devemos fazer o bem, mas não fazemos, cometemos... Exato, isso mesmo. Tem palavras que aqui na plataforma nós não podemos citar. Então é isso mesmo. Se nós sabemos que devemos fazer o bem e não fazemos, cometemos isso mesmo. Então fica ciente, meu irmão. Aquele momento, aquela oportunidade que você sabia, a tua consciência te falou, faz o bem, empresta, mas não pede de volta não, sabe? Oferece, entrega, faz, ajuda. Com a direita sem que a esquerda veja. Cuidar um dos outros. É um dos mandamentos recíprocos que nos exige coragem. Porque no tempo em que vivemos, nós desconfiamos de tudo. Desacreditamos de tudo. E tem sido muito difícil. Mas, como cristãos, precisamos dar crédito à palavra daquele que professa, que levanta a bandeira do Evangelho. Aqueles corajosos que não têm vergonha, não se intimidam e conseguem comunicar a sua necessidade, que conseguem abrir um pouco da sua vida e compartilhar, que precisa da ajuda, seja ela espiritual, seja ela material, seja ela física, seja ela emocional, não importa.
precisamos cuidar uns dos outros, porque somos membros uns dos outros. E aí cumpriremos uma lei universal. E esta lei universal está na palavra de Deus. Sim, é uma lei de cuidado mútuo também. Está lá, Mateus capítulo 7, verso 12. Olha o que a palavra nos mostra. Mateus capítulo 7, verso 12. Portanto, tudo quanto quereis que as pessoas vos façam, fazei-o vós também a elas, pois esta é a lei e os profetas. No contexto, Jesus aqui no Sermão do Monte falava sobre a perseverança na oração. E ele nos traz aqui no verso 12 uma expressão tão linda, dizendo que tudo aquilo que eu quero que os homens me façam, que eu também faça aos homens, pois esta é a lei e os profetas. Então, se eu quero cuidado, eu também preciso cuidar. Eu preciso ter essa atenção, esse olhar voltado para o outro, considerando sempre o outro superior a mim mesmo, estendendo a mão, tentando enxergar além dos olhares e dos sorrisos que muitas vezes escondem necessidades tão profundas, espirituais, físicas, materiais e muitas vezes emocionais. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos ajude a exercer esse cuidado mútuo, cuidando uns dos outros, estendendo as mãos para os outros, abraçando uns aos outros, amando uns aos outros, exercendo a vontade do Pai, que é o amor fraternal, não fingido. Não amemos só de palavra, mas em verdade, em atitude. Sim, saiamos do campo da contemplação ou da cobrança e passemos a fazer a real diferença. Aleluia! Que Deus nos abençoe, que esse vídeo possa ter te edificado, que você possa ter aprendido algo no Senhor e que se você gostou, você possa então aí curtir, comentar, compartilhar em nome de Jesus. E vamos fazer conhecida a rica palavra de Deus a todos os lugares e a cada coração. Amém?